Olá, seja bem-vindo ao Giro. Eu sou Carolina Moran e esse é o podcast em que você fica muito bem informado em cerca de 5 minutos. Bora pro Giro? A Mocidade Alegre foi a campeã do Carnaval de São Paulo. A Marcela Marcos acompanhou a festa. Com um enredo que homenageou a atriz Léa Garcia e falou sobre protagonismo da mulher negra, a Mocidade Alegre foi a grande campeã do Carnaval de São Paulo em 2026. A apuração das notas ocorreu nesta terça-feira no Sambódromo do Anhembi, na zona norte da capital paulista. A Mocidade ficou em primeiro lugar com 269,8 pontos. Em segundo veio a Gaviões da Fiel, em terceiro lugar a Dragões da Real. Rosas de Ouro, que até então era campeã do Carnaval, ganhou em 2025, foi rebaixada para o grupo de acesso, assim como a Águia de Ouro. Ambas vão disputar a divisão de acesso em 2027. A apuração começou com Mocidade Alegre, Gaviões da Fiel, Tom Maior e Acadêmicos do Tatuapé empatadas após a leitura do primeiro quesito, que foi evolução. Depois, a Mocidade chegou a liderar por alguns quesitos, ficou brevemente fora do primeiro lugar quando a Gaviões então ocupou pelos critérios de desempate, mas no quesito mestre-sala e porta-bandeira, a Morada do Samba retornou à primeira posição e não saiu mais. Mocidade, portanto, grande campeã do Carnaval 2026. E nessa quarta-feira será realizada a apuração das notas do Grupo Especial do Rio de Janeiro, a partir das 4 horas da tarde. A Polícia Federal fez uma operação para investigar possíveis vazamentos de dados sigilosos de ministros do STF. A reportagem é da Samantha Klein. A Receita Federal detectou a quebra de sigilo de dados fiscais de ministros do Supremo Tribunal Federal e familiares, incluindo a advogada Viviane Barsi de Moraes, esposa de Alexandre de Moraes. Segundo a investigação, houve milhares de acessos indevidos e agora a Polícia Federal está apurando a possibilidade de venda dessas informações, assim como a instrumentalização política dos dados. 4 servidores foram identificados como os responsáveis pelos vazamentos. Estados Unidos e Irã retomaram as negociações em torno de um acordo nuclear nesta terça-feira na Suíça. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, declarou que foram acordadas as linhas gerais para um pacto. Paralelamente, o regime de Teherã anunciou que partes do Estreito de Hormuz seriam fechadas por motivos de segurança. O líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, disse que o presidente americano Donald Trump não conseguirá destruir a República Islâmica. As declarações ocorrem após Trump afirmar que uma mudança de poder no Irã seria o melhor que poderia acontecer. Delegações da Rússia e da Ucrânia concluíram nesta terça-feira, também na Suíça, uma nova rodada de negociações de paz mediadas pelos Estados Unidos. Ao fim do primeiro dia, uma fonte próxima à delegação russa descreveu as conversas como muito tensas, sem dar mais detalhes. Em publicação no Facebook após o encontro, o chefe da delegação ucraniana, Rustem Umerov, disse que as conversas se concentraram em questões práticas e nos mecanismos de possíveis soluções. 11 pessoas morreram em 3 ataques contra embarcações realizados pelos Estados Unidos no Oceano Pacífico e no Caribe. Segundo o governo americano, as embarcações estavam ligadas ao tráfico de drogas. Apesar disso, o governo americano não detalhou a nacionalidade dos mortos, a localização exata dos ataques, nem a quais organizações as embarcações estariam vinculadas. A gente volta já com o Giro. O presidente Lula embarcou para uma viagem à Índia e à Coreia do Sul. A Rani Veloso tem os detalhes. O presidente Lula iniciou nesta terça-feira uma viagem para a Índia e Coreia do Sul, onde deve fechar parcerias estratégicas com os chefes dos 2 países, que englobam desde inteligência artificial a terras raras. O objetivo do governo brasileiro é ampliar os parceiros comerciais e reduzir dependências diante de um cenário que ameaça o multilateralismo. O Congresso do Peru destituiu nesta terça-feira o presidente interino José Herrí por má conduta e inadequação para o cargo após um processo de impeachment. Ele foi o 7º chefe de Estado peruano em 10 anos após assumir o cargo como presidente do Congresso em outubro de 2025. O parlamento elegerá um novo presidente na quarta-feira, que assumirá automaticamente a presidência interina do Peru até 28 de julho.
Morreu nesta terça-feira aos 84 anos o reverendo Jesse Jackson, liderança da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos nos anos 1960 e pioneiro do movimento negro na política americana. Jackson foi o principal líder negro do país após a morte de seu mentor, Martin Luther King, até a eleição do presidente Barack Obama. Ele estava internado desde novembro para o tratamento de uma condição neurodegenerativa rara. A família não informou a causa da morte. Para saber mais sobre as notícias que você ouviu aqui no Giro, acesse cbn.globo.com ou o aplicativo da CBN. Por lá tem as reportagens completas e a análise do nosso time de comentaristas. E se você está gostando do nosso Giro, aproveite para seguir a gente no Spotify ou no Amazon Music, favoritar no Deezer ou no aplicativo da CBN, assinar no Apple Podcast e se inscrever no YouTube Music ou no Castbox. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver um episódio novo. E se puder, dá 5 estrelas para a gente no Spotify para dar aquela força. Até o próximo Giro!